Olá, meu nome é Ricardo Souza e essa é a primeira aula sobre mínimo múltiplo comum, também conhecido como MMC. Bom, o MMC, como o nome diz, é o menor múltiplo entre dois ou mais números e que está em comum. Então, eu vou mostrar como é que se faz para se usar o método da fatoração. Então, o primeiro exemplo, MMC entre 4 e 8. Então, você escreve os dois números separados por vírgula e passa uma barra vertical à direita. Daí, você vai ter que usar divisores tanto desse número ou desse ou de ambos para poder fazer uma conta exata e encontrar números menores. Você vai colocando o resultado aqui embaixo até que você fique com 1 e 1 como resultado das divisões dos dois números. Você só não pode usar o 0 e o 1 para dividir e também números negativos. Então, primeiro exemplo. Como ambos os números são pares, você pode usar o 2, porque ambos são divisíveis por 2. Então, você vai fazer o seguinte. 4 dividido por 2 dá 2. Então, você sabe que o resultado é exato, você coloca aqui embaixo. 8 dividido por 2 dá 4. Não precisa se preocupar com o resto como na conta de dividir, é só fazer isso. A partir desse momento, você ignora o que tem lá em cima e continua a fazer o mesmo processo, só que agora para o 2 e para o 4. Então, novamente, ambos são pares, então são divisíveis por 2. Então, dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1. E 4 dividido por 2 dá 2. Bom, agora o 4 ele já se tornou 1. Então já não tem mais o que fazer. De agora em diante, mesmo que o outro ou que os outros números continuem sendo divididos, você vai copiar o 1 aqui embaixo até a conta terminar. Como só sobrou 2, então novamente é divisível por 2. Então você copia o 1 e 2 dividido por 2 dá 1. Quando chega nesse ponto, você põe uma barrinha e já está terminada. Agora, a diferença entre a fatoração e o MMC é que na fatoração você só junta os três números. Você coloca 2 elevado à terceira, ou então 2 vezes 3 vezes 4, dependendo, 2 vezes 3 vezes 5, por exemplo, dependendo dos números que você obtiver aqui. Nesse caso, não. Você vai fazer a multiplicação de todos os números que estão ao lado da barrinha. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 são 8. Então, o MMC entre 4 e 8 é 8. Próximo exemplo. MMC entre 8 e 12. Lembrando que uma das aplicações do MMC é para você resolver contas onde você tem que somar ou subtrair frações quando o número de baixo da fração, ou os números de baixo das frações, eles são diferentes entre si, quando os denominadores são diferentes. Então, MMC entre 8 e 12. 8 e 12. Passo a barrinha direita. Novamente, são pares. Então, dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 são 4. E 12 dividido por 2, 6. Continuando, por 2 novamente, porque ambos são pares. 4 dividido por 2, 2. 6 dividido por 2, 3. Agora nós temos o 2 e o 3. Se você se lembrar da lista de números primos, ambos são primos. Então só dá para dividir esse aqui por 2 e esse aqui só vai dar para dividir por 3. Porque o 1 a gente não pode usar. Se a gente usar o 1 aqui, não resolve nada. Então, por isso que se diz que não se usa. Então, por 2, 2 dividido por 2 dá 1. E desce o 3, porque o 3 não pode ser dividido por 2. Então, você copia. Ah, mas se eu fizer a conta de dividir, dá 1,5. Sim, mas aqui o resultado tem que ser número exato. Então, você desce os números que não forem divisíveis e que a conta dê um resultado exato. Quando não for exata, você só copia o número. Então, agora, sobrou o 3, que só pode ser divisível por ele mesmo, ou por 1, né? Então, o 3, e aqui vai ficar 3 dividido por 3 dá 1. Põe a barrinha e faz a multiplicação entre os 4 números que vão resultar no MMC.
2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o MMC entre 8 e 12 é 24. Você pode rever o MMC sendo aplicado nas contas de frações com denominadores diferentes. Só dá uma olhada no meu canal, porque eu vou colocar vídeos lá sobre soma de frações, subtrações de frações, multiplicação, divisão. Então, nos vídeos sobre soma e subtração, você vai ver a aplicação desse método aqui na prática. Tá? Próximo exemplo, agora são 3 números, 12, 15 e 20. Então, mesmo processo. 12, posso colocar o 20 na frente e o 15 depois? Pode, não tem problema nenhum. Alterar essa ordem não vai alterar o resultado. O importante é que os resultados que você encontre aqui sejam os resultados corretos. Você não pode fazer contas que não sejam exatas e tem que tomar cuidado para não errar na conta, né? Mas a ordem dos números aqui não interfere em nada. Então, o 12 e o 20 são primos, mas o 15 não. Desculpe, o 12 e o 20 são pares, mas o 15 é ímpar. Mas isso não tem problema. A gente pode começar, por exemplo, pelo 3, porque o 12 é divisível por 3 e o 15 também. O 20 não. Ou a gente pode começar pelo 2, que é sempre ideal. Começar pelos menores números, porque tanto o 12 quanto o 20 são pares. Então, por 2, 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 são 10. E o 15 não dá para dividir por 2 e ter uma conta exata. Então, você só copia. 6 e 10 continuam como números pares, né? Então, a gente pode continuar dividindo por 2, já que eles são pares. Então, metade do 6 é 3, metade do 10 é 5. E o 15, novamente, a gente copia. Só que agora, nós temos 3, 5 e 15. Então, vamos começar pelo 3. 3 dividido por 3 dá 1. E o 5 não dá para dividir por 3 e ter resultado exato. Então, a gente baixa o 5. O 15 é a mesma coisa que 3 e 5. Então, 15 dividido por 3 vai dar 5. E, finalmente, 1, 5 e 5, como tem 2 5 e que são primos, o 5 é primo, então você usa o 5. 5 dividido por 5 dá 1, e aqui também. E acabamos de fazer o método. Agora é só multiplicar aqui. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 12, 20 e 15, ou entre 12, 15 e 20, tanto faz, é 60. Agora, esses exercícios. Então, no primeiro exercício, se você quiser, você dá uma pausa no vídeo e tenta fazer sozinho, ou sozinha. O próximo exercício, MMC entre 5 e 7. Olhando assim para os números, você sabe me dizer qual a característica que eles têm em comum? Isso é muito importante na hora de você resolver o MMC, porque dá para fazer algo que, se você perceber, você consegue fazer o MMC bem rápido, bem fácil, de cabeça. Bom, vamos anotar aqui. 5 e 7. Barrinha direita. Bom, o 5 ele é divisível por 5 e por 1. E o 7 ele é divisível por 7 e por 1. Então, começando pelo 5. 5 dividido por 5 dá 1. O 7 não dá, a gente desce o 7. Agora o 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. E o outro 1 a gente só copia. Então, olha só o que está acontecendo. A gente quer calcular o MMC entre 5 e 7. Escrevemos aqui. E o 5 e o 7 aparecem novamente aqui. Lembra da lista de números primos? Então, 5 vezes 7, 35. Multiplicação direta, 35. Agora, o próximo exemplo. 2, 3 e 5. Também são primos.
Então, vamos começar pelo menor. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá e o 5 também não dá. Então, a gente só copia. Agora, o menor desses vai ser o 3, já que o 1 já foi eliminado do processo. O 2 ele já foi eliminado do processo e se tornou 1. Então, o 1 a gente copia, 3 dividido por 3 dá 1, o 5 a gente copia. E agora só dá por 5, porque ele também é primo. 5 dividido por 5 dá 1. 1, acabou. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Agora, observe esse detalhe. No primeiro caso, você tem 5 e 7 aqui, que são primos, e você tem 5 e 7 aqui. No segundo caso, você tem 2, 3 e 5, os 3 são primos, 2, 3 e 5, os 3 são primos. E o resultado aqui foi a multiplicação, como nos exemplos anteriores, e aqui também a multiplicação, como nos exemplos anteriores. A questão é que quando você vê que os números são primos, o MMC já é a multiplicação entre eles. Se você perceber que são todos primos, basta multiplicar 2 vezes 3 vezes 5, 30. Você nem precisa calcular. Então, isso é um macete para você resolver de forma mais rápida. Olha o próximo exemplo, 4 e 6. Nesse exercício, tanto o 4 quanto o 6, eles são pares, mas eles não são primos. Então, você tem que fazer o MMC. Então, vamos lá. 4 e 6. Por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 são 3. Por 2 novamente, 2 dividido por 2 dá 1. E o 3 a gente abaixa. 3 aqui agora. 3 dividido por 3 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o resultado deu 12. Percebe a diferença quando os números não são primos e quando os números são primos? Você tem que fazer. Próximo exemplo, 10 e 20, que também não são primos, e são pares. Bom, começando por 2, 10 dividido por 2 dá 5, 20 dividido por 2 são 10. Agora, o 10 é par, mas o 5 só dá por ele mesmo. Então, vamos continuar dividindo por 2 até acabar as opções aqui do 10. 5 não dá para dividir por 2, então você copia. 10 dividido por 2 dá 5. Nesse ponto, ambos são o mesmo número, 5. Ele é primo, então você usa o 5 e vai dar 1 e 1. Resultado final, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Sempre vai dar o maior? Não, nem sempre. Às vezes você pode ter o número maior e às vezes você pode ter como MMC um número maior do que os 2 ou os 3 números utilizados aqui. Tá? Próximo exemplo, com 3 números que não são primos agora. São os 3 números pares. 4, 6 e 18. Então, o 18 ele é múltiplo de 6. Mas o 18 não é múltiplo de 4. Mas vamos ver o que acontece. Começando por 2, 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. 18 dividido por 2, qual que é a metade do 18? 9. Agora sobrou 2, 3 e 9. Então, é divisível por 2 aqui. Então, a gente continua pelo 2. Poderia dividir pelo 3. Poderia colocar o 3, mas vamos manter sempre o menor número possível. Aqui do lado, primeiro os menores. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 e o 9 não dá para dividir por 2, então a gente copia. Agora sim, é possível por 3, já que o 9 é múltiplo de 3 e o 3 é divisível por ele mesmo, lógico. 3 dividido por 3 dá 1, 9 dividido por 3 dá 3, e agora só resta dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1 novamente. Então, terminamos a conta,
2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36. Com isso, nós chegamos ao final da explicação da primeira videoaula sobre MMC. Se você ficou com alguma dúvida, reveja o vídeo. E se você quiser ver as aplicações, dê uma olhada no canal e escolha um dos vídeos, que eu estou colocando vários vídeos no ar e espero que você aproveite bem. Se gostou, dê um like, por favor, que ajuda o canal. E por enquanto é só. Tchau.